Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol estava quente demais para ser só meio-dia. Parei a caminhonete velha na beira da estrada de terra e limpei o suor da testa com as costas da mão. O motor fumegava igual bicho cansado depois de subida íngreme. 5 anos sem trocar o radiador, mas dinheiro para essas coisas não sobra fácil quando se vive sozinho numa fazenda pequena. Meu nome é João da Silva, igual milhões por esse Brasil afora. Tenho 52 anos bem vividos e uma fazenda pequena perto de Cristalândia, aqui no norte de Goiás. Lugar onde o cerrado se mistura com pedaços de mata, onde a terra vermelha gruda no sapato e o silêncio da manhã só é quebrado pelo canto alegre do bem-te-vi. Faz 4 anos que Maria morreu. Câncer no pulmão. Levou ela em 6 meses compridos, do diagnóstico na cidade até o fim aqui em casa, na nossa cama, segurando minha mão. Desde então, essa casa virou um lugar grande demais para um homem só. As paredes ecoam quando falo sozinho. E olha que tenho mania de falar sozinho desde menino. Maria sempre ria disso. João, você vai ficar doido conversando com as plantas, ela dizia, mexendo a panela de feijão no fogão a lenha. O cheiro da comida dela ainda parece que está grudado nas paredes da cozinha. Agora converso mesmo, com as plantas da horta, com as galinhas no terreiro, com as vacas no pasto. É melhor que o silêncio que pesa igual chumbo nos ombros. A fazenda não é grande coisa. 30 alqueires de pasto, onde o capim cresce verde no tempo das águas, uma lavoura de milho que dá para o gasto e ainda sobram uns sacos para vender. Algumas cabeças de gado Nelore que vendo no fim do ano para pagar as contas. Tem a horta que Maria plantou com tanto carinho e que eu teimo em manter viva, mesmo sem jeito nenhum para verdura. Tem o poço artesiano que meu pai cavou quando eu era menino, sempre com água fresca mesmo na seca brava. Tem a casa de 3 quartos, sendo que 2 não servem para nada desde que ela se foi. O quarto que era nosso, eu ainda uso, mas sempre do meu lado da cama. O lado dela continua arrumado, com o travesseiro no lugar, como se ela fosse voltar. O quarto que ia ser do filho que nunca veio está fechado há anos, e tem o quarto de visita que recebeu gente 2 ou 3 vezes em todos esses anos de viuvez. Neste dia de sol escaldante, estava voltando da cidade. Fui vender uns 10 sacos de milho na cooperativa e comprar ração para as galinhas e remédio para verme do gado. Na volta, resolvi pegar a estrada velha, aquela que passa bem no pé da Serra da Boa Vista. É mais longe que a estrada nova, mas prefiro assim. Menos movimento de caminhão, menos gente conhecida querendo parar para conversar sobre coisas que não me interessam. A solidão machuca menos quando a gente escolhe ela. O calor subia da terra igual vapor de panela fervendo. O cheiro de capim seco misturado com poeira vermelha entrava pela janela aberta da caminhonete velha, que não tem ar-condicionado. Lá longe, bem no horizonte, algumas nuvens escuras prometiam chuva para os próximos dias. Mas promessa de chuva no cerrado é igual promessa de político em ano de eleição. Pode ser que venha, pode ser que seja só conversa. Foi quando vi ela, do lado esquerdo da estrada, bem debaixo da sombra rala de uma árvore de pequi, uma figura humana sentada no chão vermelho. Parecia uma mulher, jovem pelo tamanho, sozinha no meio do nada, sem casa por perto, num raio de quilômetros, sem nada além da estrada vazia e o cerrado queimado pelo sol. Diminuía a marcha da caminhonete. Quem fica sentado na beira da estrada naquele sol de rachar não está ali por acaso. Ou está com um problema sério, ou está esperando alguém que provavelmente não vai vir. Ou está fugindo de alguma coisa. Parei a uns 10 metros dela, desligando o motor.
Era uma moça mesmo. 20 e poucos anos, eu diria pelos traços do rosto. Cabelo preto comprido preso num rabo de cavalo meio desfeito, roupa simples, mas que dava para ver que já foi limpa. Uma saia de tecido fino e uma blusa branca que estava amarelada de suor e poeira. Estava sentada com a cabeça baixa, abraçando as próprias pernas magras, como quem está tentando se fazer menor que o mundo. Quando escutou o barulho do motor parando, levantou os olhos devagar. Olhos grandes, escuros como noite sem lua, cansados, com uma tristeza funda que eu conhecia bem, porque via a mesma tristeza no espelho toda manhã quando fazia a barba. Desci da caminhonete devagar, sem pressa, não querendo assustar. Tinha aprendido com os bichos que movimento brusco espanta quem já está com medo. "Boa tarde, moça", falei, tirando o chapéu de palha da cabeça por educação. "Tudo bem por aqui?" Ela não respondeu na hora. Me olhou com cuidado, como quem não sabe se deve confiar ou sair correndo. Olhou para a estrada vazia que se perdia no horizonte, depois para mim, depois para o chão vermelho de novo. Vi que as mãos dela tremiam um pouco. Estou perdida", disse finalmente com a voz baixa e rouca de quem não falou com ninguém há muito tempo. "Perdida como, filha? Não sei onde estou, não sei para onde ir." Ela engoliu seco antes de continuar. "Não sei nem que dia é hoje." Me aproximei mais alguns passos. Ela não estava ferida, pelo menos não por fora. Mas tinha alguma coisa no jeito dela, um modo de encolher os ombros e olhar para o lado que me fez lembrar de animal machucado escondido no mato. "De onde você veio?" perguntei com cuidado. "De longe", respondeu, ainda sem me olhar direito. "Muito longe daqui." "E para onde quer ir?" Ela demorou para responder, como se tivesse que pensar muito para encontrar as palavras certas. Quando falou, foi quase num sussurro que o vento quase levou. "Para qualquer lugar. Só não posso voltar de onde vim." O jeito que ela disse isso me apertou o peito. Tinha medo na voz dela. Medo real, do tipo que faz pessoa dormir com um olho aberto e pular com qualquer barulho estranho. Olhei em volta. A estrada vazia se esticando para os dois lados, o sol castigando sem piedade. Nenhuma casa no horizonte, nenhum sinal de civilização. Se eu fosse embora e deixasse ela ali, Deus sabe o que podia acontecer. Animal perigoso na hora que escurecesse, gente ruim que anda por essas estradas de terra, sede, fome, insolação. O sertão não perdoa quem está sozinho e desprotegido. "Você está com fome?" perguntei, porque era a primeira necessidade que tinha que resolver. Ela assentiu com a cabeça, ainda sem me olhar direito. Vi que engoliu seco de novo, e isso me disse que estava com sede também. "Quer uma carona até a cidade?" Ou... Hesitei porque ia oferecer uma coisa que não oferecia para ninguém há anos. "Pode ficar na minha casa até decidir o que fazer. Tenho comida, água limpa, lugar para descansar, e não vou fazer mal nenhum para você." Agora, ela me olhou nos olhos pela primeira vez, estudando minha cara com cuidado, procurando alguma coisa, procurando saber se podia confiar ou se eu era só mais um perigo numa vida que já tinha perigo demais. "O senhor não me conhece", disse, e a voz saiu mais firme. "Não precisa conhecer alguém para ajudar quando a pessoa está precisando. Pode ser perigoso, para o senhor, quero dizer. Moça, vivo sozinho há 4 anos numa fazenda no meio do nada. O único perigo que conheço direito é continuar sozinho até morrer." Não sei por que falei isso, saiu sem pensar, direto do coração para a boca. Mas era a pura verdade, e às vezes a verdade tem um peso que as pessoas sentem. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo, olhando para mim, depois para a estrada, depois para as mãos dela. Finalmente levantou devagar, pegou uma trouxinha pequena de pano que estava encostada no tronco da árvore e caminhou até a caminhonete. "Obrigada", disse antes de subir no banco do carona. "De nada, filha." Liguei o motor e voltamos para a estrada. Na viagem de volta para casa, ela não falou mais nada.
Ficou olhando pela janela embaçada para a paisagem de cerrado que passava devagar. Eu respeitei o silêncio dela, porque às vezes as pessoas precisam de quietude para pensar, para decidir o que vão fazer da vida, para simplesmente respirar sem medo. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho. A casa apareceu no final da estrada de terra batida, pequena e simples, com o terreiro varrido que Maria sempre mantinha limpo e a varanda onde ela costumava sentar no fim do dia para ver o movimento dos passarinhos. "É aqui", falei, parando a caminhonete na frente da casa. Ela olhou tudo com cuidado. A casa de 3 águas com paredes caiadas de branco, o curral de madeira onde as vacas ruminavam sossegadas, a horta cercada com tela para proteger das galinhas, o terreiro com o pé de manga grande que dava sombra. Olhou como quem está vendo um lugar que pode ser seguro, mas ainda não tem certeza de nada. "É só eu aqui", falei, para ela não ficar preocupada. "Você pode ficar no quarto de hóspede. Era da minha esposa, mas ela morreu faz tempo." "Sinto muito, senhor." "Obrigado, e pode me chamar de João, seu João, se preferir." "Eu sou Ana." "Prazer, Ana." Descemos da caminhonete e mostrei a casa para ela. O banheiro pequeno, mas limpo, a cozinha onde ainda tinha panelas de barro que Maria usava, a sala simples com sofá velho, mas confortável, o quarto onde ela podia dormir. Preparei um sanduíche de pão com mortadela e queijo, café fresco no coador de pano, um copo de leite morno. Ela comeu devagar, com fome, mas sem desespero. Como quem não comia direito há alguns dias, mas sabia se controlar. "Qual é seu nome completo?" perguntei quando terminamos de comer na mesa da cozinha. "Ana Cristina dos Santos", disse. "E o senhor?" "João da Silva." "João Carlos da Silva, para ser mais exato." "Obrigada, seu João, por tudo. Não sei como vou pagar." "Não precisa pagar nada. E não precisa agradecer também. Amanhã a gente conversa com mais calma. Agora é melhor você descansar, que está precisando." Ela assentiu e foi para o quarto. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça na bacia de alumínio, pensando em como a vida é estranha e cheia de surpresas. De manhã, eu era um homem sozinho numa fazenda vazia, remoendo tristezas velhas. De noite, tinha uma desconhecida dormindo no quarto ao lado, e a casa parecia menos morta. Lá fora, os grilos começaram o coro da noite que conhecia desde menino. O vento balançava as folhas do pé de manga com aquele barulho gostoso de folha seca. As vacas mugiam baixinho no curral. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não pesava tanto nos meus ombros. Talvez fosse só por uma noite. Talvez ela fosse embora de manhã, quando o sol nascesse e ela se sentisse mais segura. Mas por enquanto, naquele momento a casa estava menos vazia. Tinha outra respiração além da minha, outro coração batendo, outra pessoa sonhando ou tentando dormir. E isso já era alguma coisa. Já era mais do que eu tinha há muito tempo. Antes de dormir, fiquei um pouco na varanda, como sempre fazia, fumando um cigarro de palha e olhando as estrelas que brilhavam mais no campo que na cidade. Pensei na Maria, no que ela diria se soubesse que trouxe uma desconhecida para casa. Provavelmente ia rir e dizer que sempre soube que eu tinha coração mole para quem estava precisando de ajuda. "Fez certo, João", ela diria. "Sempre faz certo quando escuta o coração." E foi pensando nisso que fui dormir, com a sensação estranha de que alguma coisa importante tinha acontecido naquele dia. Alguma coisa que ainda não sabia direito o que era, mas que mudava tudo. Acordei mais cedo que de costume, quando ainda estava escuro e só o galo cantava no terreiro. 5:30 da manhã, hora que sempre acordava. Mas nesse dia não foi o costume que me tirou da cama. Foi a preocupação roendo por dentro. Será que ela ainda estava ali? Será que não tinha fugido durante a noite com medo de ficar numa casa estranha com um homem desconhecido? Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha fazer o café da manhã.
Estava acendendo o fogo quando ouvi passos leves no corredor de terra batida. Me tranquilizei na hora. Ela estava ali e estava acordada também. "Bom dia, seu João", disse Ana, aparecendo na porta da cozinha. Estava com a mesma roupa do dia anterior, mas tinha lavado o rosto e penteado o cabelo. Parecia mais descansada, embora ainda tivesse aquele jeito cauteloso de quem não baixa a guarda. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" "Melhor que nos últimos dias", respondeu, mas não sorriu. "Posso ajudar em alguma coisa?" "Pode pôr a mesa se quiser. Pratos estão naquele armário ali. Preparei café para 2, igual fazia para mim e Maria todos os dias, durante 23 anos de casamento. Pão caseiro que tinha assado 2 dias antes, manteiga da fazenda, leite morno direto da vaca, um pouco de queijo branco que fazia sempre que sobrava leite. Ana comeu igual no dia anterior, devagar, com fome, mas sem pressa. Como quem estava acostumada a não desperdiçar comida. "Ana", comecei, depois que terminamos de comer. "Não quero ser intrometido na sua vida, mas se você quiser conversar sobre o que trouxe você até aqui, estou disposto a escutar." Ela parou de mexer o café na xícara de esmaltada. Olhou para a janela da cozinha, onde entrava a luz dourada do sol nascendo. Depois para mim. "É difícil de explicar, seu João", disse, e a voz ficou mais baixa. "Não precisa explicar tudo de uma vez. Só o que quiser falar. Eu fugi de casa, de onde morava. Por quê?" Ela demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. "Meu padrasto." A voz dela ficou quase um sussurro. Ele não é boa gente." Não perguntei mais nada naquele momento. O jeito que ela falou, o modo como baixou os olhos e encolheu os ombros, me disse tudo o que eu precisava saber por enquanto. Alguns homens não merecem nem ser chamados de homens, e eu conhecia o suficiente da vida para saber que tipo de problema uma moça nova podia ter com um padrasto sem vergonha. "Você tem para onde ir? Algum parente, algum conhecido?" "Não, senhor. Minha mãe morreu ano passado, de derrame. Não tenho mais ninguém no mundo." "E dinheiro, para se virar por uns tempos?" Ana balançou a cabeça, confirmando o que eu já imaginava. "Nada, só a roupa do corpo. Saí de casa com pressa, no meio da madrugada. Fiquei pensando na situação. Uma moça sozinha no mundo, sem dinheiro, sem família, sem lugar para ficar. O mundo lá fora não é lugar para quem não tem proteção, principalmente para a mulher nova e bonita. Cidade grande está cheia de gente que se aproveita de quem está desesperado." "Olha, Ana", falei, depois de pensar um pouco, "você pode ficar aqui o tempo que precisar. Tenho comida, lugar para dormir, trabalho para fazer se quiser ajudar. Mas não é obrigação. Se preferir, posso te levar até a cidade, te dar um dinheiro para começar a vida." "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou, me olhando direto nos olhos. "O senhor não me conhece de lugar nenhum." "Porque..." Hesitei, procurando as palavras certas. "Porque todo mundo merece uma chance na vida. E porque essa casa está vazia demais há muito tempo. Faz bem ter alguém para conversar, para dividir a mesa." Ela ficou quieta por um tempo longo, mexendo o café com a colher mesmo sem açúcar para mexer. "Eu não sei cozinhar muito bem", disse finalmente. "Mas sei limpar casa, lavar roupa, cuidar de galinha, regar horta. Minha mãe me ensinou antes de morrer." "Então está combinado. Você me ajuda com a casa e eu te dou teto, comida e proteção." "Ah, combinado", disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Naquele dia, mostrei a fazenda toda para ela. Caminhamos pelos pastos onde o gado pastava sossegado, visitamos o curral na hora da ordenha, conhecemos as galinhas que ciscavam no terreiro. Regamos juntos a horta que Maria plantou com tanto carinho. Ana olhava tudo com curiosidade, fazendo perguntas, como quem nunca tinha visto vida no campo de perto. "É bonito aqui", disse agachada ao lado dos pés de tomate carregados de fruta vermelha.
Parece um lugar seguro. É seguro, sim. E tranquilo. Aqui, ninguém incomoda ninguém. E o senhor faz tudo sozinho? A lida toda? Faço. Não é muita coisa. Umas 15 cabeças de gado, 2 cavalos, as galinhas, a horta. Na época da colheita, contrato uns peões para ajudar com o milho. Deve ser solitário. É, muito solitário. Ela passou o resto do dia me ajudando nas tarefas. Alimentamos as galinhas juntos, ela carregando o milho no avental, enquanto eu espalhava para os bichos. Recolhemos os ovos do poleiro, regamos a horta inteira, ela admirando cada planta, perguntando o nome de cada verdura. No fim da tarde, insistiu em cozinhar o jantar. Fez um arroz com frango simples, mas estava bem temperado e saboroso. Melhor que qualquer coisa que eu cozinhava sozinho, porque mulher tem jeito para tempero que homem nunca aprende direito. Está gostoso, falei, saboreando a comida. Obrigada. Minha mãe dizia que o segredo é não ter pressa e provar sempre antes de servir. Depois de comer e lavar a louça, ficamos na varanda vendo o sol se pôr atrás dos morros. O céu ficou pintado de laranja, vermelho e roxo, igual aquarela molhada. Ana olhava o horizonte com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia que estava vendo alguma coisa além da paisagem. Seu João, disse, depois de um silêncio longo. Diga, filha. O senhor acha que é possível recomeçar? Começar a vida do zero, mesmo quando tudo deu errado? Acho sim. Pensei na minha própria vida, na viuvez, na solidão. Às vezes recomeçar é a única escolha que a gente tem. E se o passado vier atrás da gente? Se não deixar em paz, então a gente enfrenta, com coragem. E quem tem gente do lado, enfrenta melhor. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse essa resposta. Gente do lado? Ana, você não está sozinha agora. Enquanto estiver nesta casa, tem alguém que se importa com você. Tem alguém para dividir o peso. Ela não respondeu, mas vi que os olhos dela ficaram úmidos. Virou o rosto para o lado para eu não ver. Mas era tarde demais. Naquela noite, antes de dormir, ouvi um barulho baixinho vindo do quarto dela. Parecia choro abafado no travesseiro, daqueles que a pessoa faz quando está tentando não incomodar ninguém. Fiquei tentado a bater na porta, perguntar se estava tudo bem, oferecer um chá ou conversa. Mas às vezes as pessoas precisam chorar sozinhas. Precisam colocar a dor para fora no próprio ritmo, sem pressa de ninguém. Fiquei acordado um tempo, deitado na minha cama, pensando. Em 4 anos de solidão, nunca imaginei que fosse dividir a casa com alguém de novo. Muito menos com uma desconhecida que apareceu na minha vida igual passarinho caído do ninho. Mas tinha alguma coisa em Ana que me fazia querer proteger. Talvez fosse o jeito frágil dela, a tristeza escondida nos olhos. Talvez fosse só um homem velho precisando se sentir útil de novo, precisando ter alguém para cuidar. De qualquer forma, ela estava ali. E isso mudava tudo na casa, na rotina, no jeito de viver. Mudava para melhor, porque a solidão é bicho que come a alma devagar. E ter companhia boa é remédio que não se compra em farmácia. Do lado de fora, a noite estava cheia de sons conhecidos. Coruja piando na mata, vento nas folhas do milharal, mugido baixo do gado no pasto. Sons de paz, de vida acontecendo no seu ritmo natural. E pela primeira vez em muito tempo, a casa também fazia parte dessa paz. Uma semana inteira se passou igual água correndo no riacho. Ana acordava cedo igual eu, sempre antes do sol nascer, e ajudava no trabalho da fazenda com disposição que me impressionava. Fazia café, preparava o almoço, cuidava das galinhas como se fossem suas, lavava roupa no tanque e estendia no varal com cuidado. Falava pouco ainda, mas sempre educada, sempre agradecida por qualquer coisa.
Aos poucos, foi perdendo aquele jeito de bicho assustado que tinha quando chegou. Durante a semana, consegui saber um pouco mais da história dela. Aos poucos, nas conversas da hora do almoço ou na varanda no fim da tarde, ela foi contando pedaços da vida. A mãe que morreu cedo, o padrasto que ficou diferente depois que ficou viúvo, a vida difícil numa cidade pequena do interior da Bahia, onde todo mundo conhece todo mundo e ninguém se mete na vida de casa de família. Era diferente quando minha mãe estava viva, disse uma tarde, descascando batatas para a janta. Ele até que era gente boa, trabalhava, trazia dinheiro para casa, não bebia muito. Mas depois que ela morreu, não continuou a frase, mas eu entendi. Já tinha visto isso acontecer. Homem que perde a esposa e não sabe lidar com a viuvez. Alguns viram bicho, outros viram santos. E alguns descobrem que sem ninguém para dar limites, podem fazer qualquer coisa. No domingo de manhã, estava consertando a cerca do curral que uma vaca teimosa tinha quebrado, quando vi uma nuvem de poeira se formando na estrada. Carro se aproximando devagar, como quem está procurando alguma coisa. Aqui no fim do mundo, visita no domingo sempre significa alguma coisa importante ou problema. Era a caminhonete amarela do Zé Antônio, meu vizinho mais próximo, que morava a 5 quilômetros daqui. Homem trabalhador, mas sempre desconfiado de tudo e de todos. Parou no terreiro e desceu devagar, com aquele jeito cauteloso que ele tinha desde que fomos meninos juntos na escola rural. João, bom dia. Como vai a vida? Vai levando, Zé. Que te traz aqui tão cedo? Preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ele olhou para casa como se estivesse procurando alguma coisa. Tem alguém mais aqui? Tenho uma hóspede. Por quê? É justamente sobre ela que vim falar. Meu sangue esfriou na hora. Alguma coisa no jeito dele me disse que não eram boas notícias. Como assim? Apareceu um sujeito ontem na cidade, João, perguntando por uma moça nova, cabelo preto comprido, que pode estar escondida por aqui nos arredores. Disse que é padrasto dela, que ela fugiu de casa e que a família está preocupada. Ana apareceu na porta da cozinha nesse momento, secando as mãos no pano de prato. Quando viu o Zé Antônio, ficou branca igual papel. Entrou para dentro correndo e ouviu a porta do quarto bater. João, o Zé continuou baixando a voz, o homem está oferecendo dinheiro por informação. R$ 500 para quem souber onde ela está. Disse que a menina é menor de idade, que tem problemas na cabeça, que pode ser perigosa. E você acredita nessa conversa toda? Não sei em que acreditar, rapaz. Só vim te avisar porque somos vizinhos há muito tempo e sempre nos demos bem. Se você está escondendo alguém que pode trazer problema... Zé, cortei ele no meio da frase. Ana não é menor de idade, tem 21 anos completos e não tem problema nenhum na cabeça. O único problema que ela tem é um padrasto sem vergonha, que não aceita que ela seja maior de idade e tenha direito de escolher onde quer viver. Como você tem certeza disso? Porque conversei com ela. Porque vejo como ela é todo dia. Porque não é da minha natureza entregar gente indefesa para quem quer fazer mal. Olhei para ele sério, do jeito que olhava quando éramos meninos, e ele tentava me levar para fazer alguma bobagem. E porque sei reconhecer pessoa com medo de verdade quando vejo uma. Zé Antônio ficou quieto por um tempo longo, olhando para o chão do terreiro. O homem disse que volta amanhã na cidade, que vai procurar casa por casa na região se for preciso, que tem direito de levar a enteada de volta. Deixa ele procurar. Ana é maior de idade e pode escolher onde quer ficar. João, se descobrirem que ela está aqui e você estiver mentindo sobre a idade dela, não estou mentindo sobre nada. E se ele vier aqui fazer confusão, vai encontrar comigo. Cuidado, rapaz. O homem parecia determinado. E falou que conhece gente importante. Conheço gente importante também. E conheço a lei. Depois que o Zé foi embora, entrei na casa. Ana estava sentada na mesa da cozinha, tremendo como folha no vento.
Ele me achou, disse, com a voz quebrada de medo. Eu sabia que ia me achar. Não achou coisa nenhuma. Está só procurando, fazendo pressão. Não, seu João. O senhor não conhece ele. Quando decide uma coisa, não desiste nunca. Ela passou as mãos no rosto, tentando esconder as lágrimas. Eu tenho que ir embora, hoje mesmo. Não vai embora nada. Mas ele vai vir aqui, e se fizer mal para o senhor, e se trouxer a polícia, e se... Ana, para, olha para mim. Esperei ela levantar os olhos vermelhos de choro. Você está segura aqui. Não vou deixar ninguém te levar para lugar nenhum. Mas, sem mas, agora me conta direito o que esse homem fez com você. Toda a verdade. Foi aí que ela contou tudo. A história inteira, com detalhes que me fizeram ter vontade de quebrar a cara de alguém. Como o padrasto começou a olhar para ela de jeito diferente depois que a mãe morreu. Como entrava no quarto dela sem bater, sempre arrumando desculpa. Como começou a fazer comentários sobre o corpo dela, sobre ela estar virando mulher. Como tentou tocar nela uma noite quando chegou bêbado da cidade, dizendo que ela devia ser grata por ele ter dado teto e comida depois que ficou órfã. Consegui trancar a porta do quarto naquela noite, disse Ana, chorando baixinho. Mas ele ficou batendo, xingando, dizendo que eu era uma ingrata, que se não colaborasse com ele, ia me mandar embora de casa sem nada. E foi quando você decidiu fugir? Tentei ficar mais uns meses. Pensava que ele ia esquecer, que ia parar com aquilo. Mas ficou pior. Começou a trazer bebida para casa todo fim de semana, falar cada vez mais alto, ameaçar mais, até que numa noite ele tentou derrubar a porta do quarto. Foi quando juntei as poucas coisas que tinha e saí de madrugada antes dele acordar. Como chegou até aqui? Peguei carona com um caminhoneiro até Goiânia. Depois com um ônibus até uma cidade menor. Depois fui andando. Dormia embaixo de árvore, pedia comida em casa de família, caminhava durante o dia. Fazia quase uma semana que estava andando quando o Senhor me encontrou. Senti uma raiva queimar no peito que há muito tempo não sentia. Raiva de homem que põe medo em mulher indefesa. Raiva de gente que usa força contra quem não pode se defender. Raiva de desgraçado que se aproveita de quem perdeu a mãe e não tem mais ninguém no mundo. Quantos anos você tem mesmo, Ana? 21, seu João. Faço 22 em outubro. Então é maior de idade e ele não tem direito nenhum sobre você. Mas ele tem dinheiro, seu João. Conhece gente na polícia da cidade onde a gente morava. E eu sou ninguém. Quem vai acreditar na minha palavra contra a dele? Eu acredito. E tem mais gente que vai acreditar também. Ela chorou mais um pouco, deixando sair todo o medo que estava guardado desde que chegou. Depois se acalmou e secou o rosto. O que vamos fazer? Perguntou. Vamos continuar nossa vida normal. E se ele aparecer aqui, vai encontrar comigo. Naquela tarde, carreguei a espingarda calibre 12 que ficava guardada no armário do quarto. Não que eu quisesse usar contra ninguém, mas é bom que certas pessoas saibam que a gente pode se defender quando precisa. Também liguei para o delegado da cidade, homem que conhecia desde menino e que sempre foi direito no que falava. Seu Valdeci é o João da fazenda do Cristalândia. João, como vai, rapaz? Faz tempo que não aparece na cidade. Estou bem, delegado. Escuta, posso ter um problema aqui e queria te avisar antes. Que tipo de problema? Um homem andou perguntando na cidade por uma moça que está morando comigo. Disse que é padrasto dela, mas a história não bate direito. Explica melhor. A moça se chama Ana, tem 21 anos, é maior de idade. Fugiu de casa porque o padrasto estava assediando ela. Agora o homem está procurando, oferecendo dinheiro por informação, dizendo que ela é menor e tem problema na cabeça. E você tem certeza da idade dela? Vi os documentos e conversei bastante com ela. Não tem nada de menor nem de doente mental.
tem é medo do padrasto. Entendi. Do que você precisa? Se ele aparecer aqui fazendo confusão, queria que soubesse da situação. Ana é maior de idade e tem direito de escolher onde quer morar. Se ele tentar levar ela à força, vai ser sequestro. Anoto aqui. Se precisar, me liga. Ou se você quiser, posso dar uma passada aí amanhã, só para conhecer a situação de perto. Aceito, delegado. Muito obrigado. Quando desliguei o telefone, Ana estava parada na porta da sala. O senhor ligou para a polícia por minha causa? Liguei para um amigo que trabalha na polícia, para evitar problema maior. Seu João. Ela veio até perto de mim, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Por que está fazendo tudo isso por mim? Olhei para ela. Moça nova, assustada, mas com uma força escondida nos olhos que só quem passou por coisa ruim consegue ter. Me lembrou da Maria quando era nova e fugia dos problemas da própria família para namorar comigo escondido atrás da igreja. Porque é a coisa certa a fazer, falei. E porque você trouxe vida para esta casa de novo. Ela não respondeu com palavras, mas pegou minha mão velha e calejada de trabalho e apertou forte, como quem está se segurando para não cair. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu muito bem. Eu ficava acordado ouvindo qualquer barulho diferente na estrada, qualquer som que pudesse ser motor de carro. Ana ficava se virando na cama, levantando para ir ao banheiro, voltando, se mexendo. De madrugada, ouvi ela levantando de novo e indo até a cozinha. Quando fui ver o que estava acontecendo, ela estava sentada na mesa, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Não consegue dormir? Perguntei baixinho. Tenho medo de dormir e ele aparecer. Tenho medo de acordar e ele estar aqui. Não vai aparecer de madrugada. E se aparecer, vai ter que passar por mim primeiro. O senhor não entende, seu João. Ele é perigoso quando quer alguma coisa. Já vi ele bater em homem na rua por causa de discussão boba. Já vi ele ameaçar comerciante que não quis vender fiado para ele. Ana, escuta bem. Já vivi 52 anos neste mundo. Já passei por muita coisa ruim e boa. Não tenho medo de homem que bate em mulher. Esse tipo de gente só é corajoso com quem não pode se defender. Ela ficou quieta por um tempo, mexendo os dedos nervosa. E se alguma coisa acontecer com o senhor por minha causa? Perguntou com a voz trêmula. Se ele fizer mal para o senhor, eu nunca vou me perdoar. Não vai acontecer nada comigo, mas se acontecesse, pensei na Maria, na vida que tive, na solidão dos últimos anos. Pelo menos seria por uma causa que vale a pena. Pelo menos seria defendendo alguém que merece ser defendido. Ficamos ali sentados na cozinha, escura, até o galo cantar e o dia começar a clarear. Conversando baixinho, ela contando mais pedaços da vida difícil que teve, eu contando histórias da fazenda, da Maria, dos tempos quando a casa era cheia de risada. Quando o sol nasceu, os dois estávamos mais calmos, como se dividir o medo durante a noite tivesse tornado ele menor. Seu João, disse Ana quando levantamos para preparar o café. Diga, filha, aconteça o que acontecer, eu quero que saiba que estes dias aqui foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez me senti em casa. E você está em casa, Ana. Esta é sua casa agora, pelo tempo que quiser. Mesmo se der problema, mesmo se der problema. E foi com essa promessa que começamos mais um dia, sem saber que antes do sol se pôr, nossa vida ia mudar para sempre. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, o delegado Valdeci apareceu na fazenda dirigindo a viatura oficial. Homem alto, de bigode grisalho bem cuidado, que sempre foi conhecido na região por ser direito no que fazia e não ter medo de enfrentar quem estava errado. Cadê a moça que você me falou? Perguntou, depois dos cumprimentos de sempre. Ana saiu da cozinha caminhando devagar, nervosa com a presença da polícia. Era natural ficar nervosa. Quem fugiu de casa sempre tem medo de autoridade, mesmo quando não fez nada errado. Bom dia, senhor delegado.
disse com a voz baixa. Bom dia, filha. Qual seu nome completo? Ana Cristina dos Santos. Idade? 21 anos. Faço 22 em outubro. Documento? Ana foi buscar a carteira de identidade no quarto e entregou para ele. Valdeci examinou com cuidado, virou o documento para ver se não era falso, anotou alguma coisa no bloquinho que sempre carregava. João me contou sua situação. Você quer ficar aqui nesta fazenda? Quero sim, senhor. Ninguém está te obrigando a ficar? Não está sendo ameaçada ou pressionada? Não, senhor. Seu João está me ajudando por bondade. Não me obriga a nada. E não quer voltar para casa, para sua família? Não tenho casa para voltar, senhor. E não quero ver meu padrasto nunca mais na vida. Valdeci guardou o bloquinho no bolso da camisa e ficou pensativo por um momento. Então está resolvido por enquanto. Se o homem aparecer procurando você, vocês me ligam na hora. Ana é maior de idade e tem direito de escolher onde quer viver. Se ele tentar forçar alguma coisa, vai ter problema comigo e com a lei. Depois que o delegado foi embora, levantando poeira na estrada, Ana respirou aliviada pela primeira vez desde que o Zé Antônio trouxe a notícia. Mas eu sabia que a coisa não ia acabar assim tão fácil. Homem ruim e teimoso não desiste na primeira dificuldade. E padrasto que oferece dinheiro para encontrar enteada não é tipo que aceita não como resposta. E não desistiu mesmo. Na quarta-feira de tardinha, quando o sol já estava baixo e eu terminava de consertar a porteira do pasto, ouvi o barulho conhecido de motor na estrada. Carro vindo devagar, parando e andando, como quem está procurando endereço ou número de casa. Ana estava na horta regando os pés de tomate quando viu a poeira se aproximando. Largou o regador no chão e correu para dentro de casa. Fica no quarto, falei, pegando a espingarda que estava encostada na parede da varanda. E não sai de lá por nada, só se eu chamar. O carro parou no portão de madeira que separava a estrada do terreiro da casa. Um homem desceu devagar, 50 e poucos anos, altura média, barriga grande de quem bebe cerveja todo dia, jeito de quem está acostumado a mandar em todo mundo. Abriu o portão sem pedir licença, como se fosse dono do lugar, e veio caminhando em direção à casa com passadas largas. Boa tarde, gritou, ainda longe. Procuro o dono desta propriedade. Saí na varanda segurando a espingarda na mão, não apontada para ele, mas bem visível para não deixar dúvida de que eu estava preparado para qualquer problema. É comigo mesmo. Meu nome é Osvaldo Santos. Estou procurando minha enteada. Menina de cabelo preto, 20 anos, que fugiu de casa há 2 semanas. Me informaram que ela pode estar aqui. Informaram errado. Tem certeza? Ele se aproximou mais alguns passos e pude ver melhor o rosto dele. Cara de poucos amigos, olho pequeno e desconfiado, boca sempre franzida, igual quem comeu coisa azeda. Posso dar uma olhada na casa? Só para ter certeza? Não pode, não. Esta é propriedade particular minha. Olha aqui, amigo. O jeito dele mudou na hora. Ficou mais ameaçador, mais grosso. A menina é menor de idade. Fugiu de casa sem avisar ninguém. Se você está escondendo ela aqui, está cometendo crime contra menor. A única pessoa que mora aqui comigo tem 21 anos completos. É maior de idade e tem direito de estar onde quiser. Isso é mentira deslavada. Ana tem 17 anos. Tenho a certidão de nascimento dela em casa. Pronto, ele tinha falado o nome dela. Agora eu tinha certeza absoluta de que era mesmo o padrasto que estava perseguindo a coitada. Ana tem 21 anos, já mostrou os documentos para a polícia. E ela não quer mais viver com o senhor. Ela é minha responsabilidade. Sou tutor legal dela. Era responsabilidade sua quando ela era menor. Agora ela é responsável por ela mesma e escolheu ficar longe do senhor. Osvaldo ficou vermelho de raiva. Deu mais 2 passos na minha direção, mas parou quando levantei um pouco a espingarda. Você não sabe com quem está mexendo, velho de merda. Sei muito bem, com um homem que assedia menina indefesa, que bate em mulher,
que acha que pode mandar na vida dos outros só porque tem pênis entre as pernas? Ana mentiu para você. Ela é doente da cabeça. Tem problemas mentais desde criança. A única coisa doente que vejo aqui é um homem de 50 anos perseguindo uma moça que não quer mais viver com ele. Um homem que oferece dinheiro para encontrar quem fugiu de casa com medo. Osvaldo deu mais um passo na minha direção e vi nos olhos dele que estava pensando em partir para cima. Levantei a espingarda e apontei bem para o meio do peito dele. Chegou perto demais. Está me ameaçando, seu filho da puta? Estou defendendo minha propriedade e a pessoa que vive comigo. O senhor invadiu meu terreiro, ameaçou, xingou. Tem 3 segundos para voltar para o carro. Ele ficou parado por um tempo que pareceu longo, me encarando com raiva. Depois, cuspiu no chão bem perto do meu pé. Isso aqui não vai ficar assim, velho. Você não sabe a encrenca que arrumou. Então, vou ligar para o delegado agora mesmo. Ele já sabe da história toda. Se o senhor não sair da minha terra neste exato momento, vai sair na viatura. Osvaldo voltou para o carro pisando duro, mas antes de entrar, gritou olhando para a casa. Ana, eu sei que você está aí escondida. Pode ficar sabendo que você vai voltar para casa, nem que seja na marra. Ninguém foge de mim. Bateu a porta do carro com força, acelerou levantando poeira vermelha no terreiro e foi embora buzinando igual desgramado. Entrei na casa ainda com o coração disparado de raiva. Ana estava no quarto, encolhida na cama como criança com medo de trovão, chorando baixinho. Ele foi embora, falei, encostando a espingarda na parede. Mas vai voltar, seu João. Ele sempre volta. É assim que ele é. Se voltar, vai encontrar o delegado esperando. Vou ligar para o Valdeci agora. Naquela noite, liguei para o delegado e contei tudo o que aconteceu. Ele prometeu dar umas voltas pela região nos próximos dias, só para desencorajar o Osvaldo de tentar alguma coisa. Mas disse que não podia fazer muito mais enquanto o homem não cometesse crime de verdade. João, se ele voltar, você liga na hora e não enfrenta sozinho. Deixa para a polícia. Combinado, delegado. Mas na quinta-feira de manhã, quando acordei no meu horário de sempre, Ana não estava na casa. Procurei no curral, achando que tinha ido ordenhar a vaca mais cedo. Nada. Procurei na horta, no galinheiro, no pasto perto de casa. Nada. O quarto dela estava arrumado, a cama feita com cuidado, mas a trouxinha com as poucas roupas que tinha sumido. No terreiro, perto da porteira, achei um bilhete escrito a lápis em letra miúda. Seu João, muito obrigada por tudo que fez por mim. O senhor é a pessoa mais boa que conheci na vida inteira, mas não posso ficar aqui e trazer problema para o senhor. Quando ele voltar, não vai me encontrar. Se cuide bem. Ana. Meu coração disparou igual motor desenfreado. Uma moça sozinha, sem dinheiro, fugindo a pé pelo sertão no calor da manhã. Se o Osvaldo encontrasse ela na estrada, não queria nem pensar no que podia acontecer. Subi na caminhonete e saí procurando. Rodei todas as estradas da região, a principal e as vicinais. Parei em todo lugar que tinha gente, posto de gasolina, bar, casa de comércio, perguntando se alguém tinha visto uma moça de cabelo preto caminhando sozinha. Ninguém tinha visto nada. Ao meio-dia, voltei para casa para pegar água e pensar melhor no que fazer. Foi quando vi a caminhonete do Osvaldo parada na sombra de uma árvore grande do outro lado da estrada. Ele tinha ficado por ali esperando, igual onça que espera a presa sair da toca. Se Ana estava a pé na estrada desde manhã cedo, ele podia muito bem ter encontrado ela. A raiva que senti foi maior que qualquer medo que já passei na vida. Peguei a espingarda, carreguei os 2 canos e fui até lá. Onde ela está? Gritei antes mesmo de chegar perto do carro. Osvaldo desceu devagar, sorrindo. Um sorriso que me deu vontade de quebrar todos os dentes da boca dele com o cabo da espingarda. Que menina! Você sabe muito bem qual menina. Ah, a Ana! O sorriso dele ficou ainda maior, mais debochado. Está onde sempre deveria ter ficado, comigo.
Se você fez alguma coisa com ela, eu juro por Deus que não fiz nada demais. Só trouxe minha enteada de volta para casa. Como um padrasto responsável faz. Onde ela está agora? Em lugar seguro, longe de gente que enche a cabeça dela com ideia errada. Apontei a espingarda diretamente para o peito dele. Eu perguntei onde ela está. Calma aí, velho. Mas o sorriso dele sumiu na hora. Não vai fazer besteira, não. Você não é assassino. Não tem coragem para isso. Ele estava certo. Eu não era assassino. Mas naquele momento, vendo a cara de deboche dele, ouvindo a certeza na voz de quem tinha feito maldade e sabia que ia sair impune, senti que podia muito bem virar assassino se fosse preciso. Me leva até ela. Agora. Não vou levar você em lugar nenhum. E baixa essa espingarda antes que aconteça uma besteira. Foi quando ouvi o som que me gelou o sangue inteiro. Um grito de mulher vindo de dentro da caminhonete. Um grito abafado, desesperado, mas que eu reconheci na mesma hora. Ana estava ali, no porta-malas do carro. Abre esse porta-malas agora. Falei com a voz tremendo de raiva e medo. Não vou abrir nada. Abre ou eu estouro a fechadura junto com você. Osvaldo percebeu pelo tom da minha voz que eu estava falando sério. Que naquele momento eu era capaz de qualquer coisa para tirar Ana daquele porta-malas. Pegou a chave do bolso, mas ficou parado segurando ela. Ela está bem, velho. Só um pouco nervosa porque não quer voltar para casa. Abre essa porra agora! Disparei um tiro para o alto. O barulho ecoou pelos morros igual trovão. Os pássaros voaram das árvores assustados. Osvaldo pulou para trás. Está bem, calma! Ele abriu o porta-malas com as mãos tremendo. Ana estava lá dentro, numa posição que fez meu sangue ferver. Mãos amarradas nas costas com corda grossa, pés atados juntos, um pano sujo amarrado na boca. Os olhos dela, quando me viu, se encheram de lágrimas de alívio e desespero ao mesmo tempo. Desamarra ela, agora! Escuta aqui, velho! Apontei a espingarda bem para a cabeça dele. A próxima não é para o alto. Osvaldo desamarrou Ana com pressa, as mãos dele tremendo de medo. Ela saiu do porta-malas cambaleando, quase caindo porque as pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Segurei ela nos braços antes que caísse no chão. Está machucada? Perguntei, tirando o pano da boca dela. Não, disse, com a voz rouca e a respiração difícil. Só com muito medo. Muito medo. Não precisa mais ter medo. Acabou. Osvaldo tentou falar alguma coisa, dar alguma desculpa, mas eu cortei antes que a primeira palavra saísse. Você vai entrar no seu carro imundo e vai embora desta região. Hoje mesmo. E não vai mais voltar aqui. Nunca mais. Ana é minha. Ana é de ninguém além dela mesma. Gritei com toda a força que tinha no pulmão. E se você encostar um dedo nela de novo, se aparecer 1 quilômetro perto desta fazenda, eu te mato. Entendeu bem? Eu te mato. Nunca tinha falado uma coisa dessas na vida. Nunca tinha sentido raiva suficiente para ameaçar de morte outro ser humano. Mas naquele momento, olhando para Ana tremendo nos meus braços, vendo as marcas de corda nos pulsos dela, senti que era mais que capaz. Senti que matar aquele desgraçado seria quase um favor para o mundo. Osvaldo viu nos meus olhos que eu estava falando a verdade mais absoluta. Subiu no carro sem dizer mais nada. Vocês vão se arrepender, disse antes de fechar a porta. Isto aqui não acabou. O único que vai se arrepender é você, se voltar aqui. Porque da próxima vez não converso, da próxima vez atiro primeiro. Ele acelerou e sumiu na estrada levantando nuvem de poeira vermelha. Ana estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Levei ela para dentro de casa no colo, como se fosse criança ferida. Preparei um chá quente com muito açúcar, sentei ao lado dela na mesa da cozinha, segurei a mão dela até parar de tremer. Como ele te encontrou? Perguntei quando ela conseguiu falar direito. Eu estava caminhando na estrada para Goiânia desde antes do sol nascer.
Pensei que se chegasse na cidade grande, conseguisse pegar um ônibus para qualquer lugar, ele não ia conseguir me achar. Ela tomou um gole do chá com as 2 mãos segurando a xícara. Mas ele apareceu de manhã cedo, quando eu estava descansando embaixo de uma árvore. E como conseguiu te pegar? Parou o carro na minha frente. Desceu. Eu tentei correr, mas ele é mais forte. Ela mostrou um roxo no braço, marca de dedos apertados com força. Me agarrou, tampou minha boca, me jogou no porta-malas. Disse que dessa vez ia me levar para bem longe, onde ninguém nunca ia me encontrar. Senti a raiva subir de novo, mas me controlei. Ana precisava de calmaria agora, não de mais violência. Ana, escuta bem o que vou falar. Você nunca mais vai precisar fugir. Nunca mais vai precisar ter medo. Entendeu? Mas seu João, ele disse que conhece gente perigosa. Gente que pode fazer mal para o Senhor. Disse que vai voltar com mais homens. Deixa ele tentar. Vou ligar para o delegado agora mesmo. Naquela tarde, o delegado Valdeci veio com 2 soldados da polícia militar. Ouviu Ana contar a história toda desde o começo, viu as marcas de corda nos pulsos dela, o roxo no braço, onde Osvaldo apertou com força. Anotou tudo no relatório. Isso é sequestro e cárcere privado, disse fechando o bloquinho. Vou mandar procurar esse Osvaldo em toda a região. Se encontrar ele ainda por aqui, vai preso na mesma hora. E se ele voltar? Perguntou Ana com a voz ainda trêmula. Não vai voltar, mas se voltar, vai direto para a cadeia. Pode ficar tranquila. Delegado, falei, quero registrar que se ele aparecer aqui de novo, vou me defender. E vou defender Ana também. João, você tem esse direito, mas tenta não fazer besteira. Liga para mim primeiro. Vou tentar lembrar disso. Depois que a polícia foi embora, Ana e eu ficamos na varanda vendo o sol se pôr igual todos os dias desde que ela chegou. Mas dessa vez era diferente. Ela estava mais calma, mas ainda sobressaltava com qualquer barulho estranho. Qualquer passarinho que voava, qualquer vento mais forte nas folhas, ela olhava assustada. Seu João, disse depois de muito tempo em silêncio. Diga, filha. Por que o Senhor fez aquilo? Por que arriscou sua vida por mim? Pensei na pergunta, olhando para o horizonte onde o sol desaparecia atrás dos morros. Pensei na Maria, nos filhos que não tivemos, nos anos de solidão que pareciam não ter fim, na casa vazia que virou casa de novo. Por quê? Porque às vezes a gente encontra uma pessoa que vale a pena proteger. E quando encontra, tem que proteger mesmo. Custe o que custar. Mas o senhor mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é boa gente. Sei que trabalha duro. Sei que não merece passar por essa coisa toda. Olhei para ela. E sei que você fez esta casa virar lar de novo. E se eu quiser ficar aqui para sempre? De verdade? A pergunta me pegou de surpresa. Mas era uma surpresa boa. Ah, como assim? Se eu quiser fazer desta fazenda minha casa, para sempre, se eu quiser que o senhor seja minha família. Olhei para Ana sentada na cadeira de balanço que era da Maria. Não era mais a moça assustada que encontrei na beira da estrada 2 semanas atrás. Tinha alguma coisa diferente nos olhos dela, uma decisão, uma força que não estava lá antes, e um carinho que me aqueceu o peito igual cobertor no frio. Você tem certeza? Certeza mesmo? Tenho. Aqui eu me sinto em casa pela primeira vez na vida. Me sinto filha. Me sinto protegida e amada. E eu me sinto pai. Me sinto menos sozinho. Me sinto vivo de novo. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro, completo, que vi nela desde que chegou. Então está decidido? Está decidido. Bem-vinda à família, filha. Obrigada, pai. A palavra pai, saindo da boca dela, me emocionou mais que eu esperava. Lágrima escorreu pelo meu rosto antes que eu pudesse controlar. Naquela noite, pela primeira vez desde que Maria morreu, não senti o peso terrível do silêncio da casa. Tinha alguém ali, alguém que escolheu ficar. Alguém que transformou aquele lugar numa casa de novo, numa família.
E dessa vez, ela não ia embora. 3 meses se passaram como água de rio correndo mansa. Ana não era mais hóspede nem refugiada. Era filha da casa, parte da fazenda, parte da minha vida. Acordava cedo igual eu, sempre antes do galo cantar, e ajudava com os bichos e a roça com uma alegria que me contagiava. A casa tinha cheiro de comida caseira de novo, tinha roupa colorida no varal, tinha conversa animada na mesa de jantar. Osvaldo nunca mais apareceu por essas bandas. Soubemos por terceiros que ele tinha ido embora da região, talvez com medo da polícia, ou talvez porque entendeu finalmente que Ana não ia voltar para ele nunca mais. Ana ainda ficava nervosa quando ouvia motor de carro desconhecido na estrada, mas o medo ia passando devagar, igual ferida que sara com o tempo. Seu João, disse ela numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café na varanda vendo o gado no pasto. Eu queria plantar flores na frente da casa, igual sua Maria fazia. Acho uma ideia muito boa, filha. O senhor pode me contar como ela era? Como vocês se conheceram? Sorri, mexendo o café na xícara esmaltada. Fazia tempo que alguém não perguntava sobre a Maria com interesse verdadeiro. Era parecida com você em algumas coisas. Trabalhadora igual formiga. Teimosa igual mula quando decidia alguma coisa. E não gostava de injustiça. Quando via alguém passando necessidade, sempre arrumava um jeito de ajudar. Como vocês se conheceram? Na festa da igreja, quando eu tinha 22 anos e ela 19. Ela estava dançando quadrilha com outro rapaz, mas ficou me olhando a noite toda. No final da festa, fui falar com ela. 3 meses depois estávamos casados. Ela ia gostar de mim, ia adorar você, ia dizer que você tem os olhos bondosos igual os dela. Ana ficou quieta por um tempo, olhando para a horta onde os pés de tomate estavam carregados de fruto vermelho. Às vezes, tenho a impressão de que ela está aqui conosco, cuidando da gente. Também sinto isso, principalmente quando você está cozinhando e o cheiro da comida fica igual ao dela. Seu João? Diga, filha. Eu gosto muito do senhor. Não como patrão, não como conhecido. Gosto como família, como se o senhor fosse meu pai de verdade. Senti um nó na garganta daqueles que a gente tenta engolir, mas não consegue. Filhos era uma coisa que Maria e eu sempre quisemos ter, mas Deus não quis mandar. Agora, aos 52 anos, tinha alguém me chamando de pai com carinho verdadeiro. Eu também gosto de você como filha, Ana, como se você sempre tivesse estado nesta casa, nesta família. Então somos família de verdade agora? Somos família de verdade. Ela se levantou da cadeira e veio me dar um abraço daqueles compridos, apertados, que dizem tudo sem precisar de palavras. Abraço de quem encontrou o lugar onde pertence. Naquela tarde, fomos até a cidade comprar sementes de flores e mudas para plantar na frente da casa. Ana escolheu girassóis porque acompanham o sol durante o dia, rosas porque perfumam o ar de manhã, margaridas porque são alegres e resistentes. Queria cor e vida no que a gente via ao acordar, alegria para espantar qualquer resto de tristeza. Seu João, disse ela na volta para casa, olhando as sacolas de sementes no banco da caminhonete. Posso fazer uma pergunta que talvez seja meio boba? Pode fazer qualquer pergunta, filha. O senhor não fica triste por ter encontrado uma filha só agora, já com mais de 50 anos? Pensei na pergunta, diminuindo a marcha para passar numa lombada da estrada. Olhei para os morros ao longe, onde o sol começava a se pôr, para Ana ao meu lado esperando a resposta. Não fico triste, não. Fico grato. Grato? Ana, há 4 anos eu estava morrendo devagar naquela casa. Morrendo de solidão, de tristeza, de falta de propósito para levantar da cama todo dia. Você me devolveu a vida. Me deu uma razão para acordar contente, para cuidar da casa, para planejar o futuro. Parei a caminhonete na beira da estrada e olhei bem para ela. Se eu tivesse que escolher entre ter uma filha a vida toda e ter você só agora, escolheria você agora.
porque você chegou na hora certa, na hora que eu mais precisava. Ela chorou, mas não era choro de tristeza. Era choro de quem finalmente encontrou o lugar onde pertence no mundo. Passaram-se mais 3 meses. Ana plantou as flores que queria e elas cresceram bonitas na frente da casa. Girassóis altos que seguiam o sol durante o dia, rosas vermelhas e brancas que perfumavam a varanda de manhã, margaridas que balançavam com o vento. A casa ficou mais alegre, mais viva, mais parecida com o lar. Ela arrumou um namorado na cidade, rapaz bom, trabalhador, filho de uma família conhecida. Pedro, nome dele. Vinha aqui todo domingo almoçar conosco, ajudava com o trabalho pesado da fazenda, respeitava Ana e a mim. Começaram a falar em casamento para o ano seguinte. "Né, pai?", disse Ana numa tarde. Ela tinha começado a me chamar de pai e eu nunca me cansava de ouvir. "Se eu me casar com o Pedro, o senhor daria eu em casamento? Como um pai de verdade faz." "Claro que dou, filha. Seria a maior honra da minha vida." "E a gente pode continuar morando aqui? A fazenda é grande, cabem 2 famílias." "Ana, esta é sua casa. Sempre vai ser sua casa. E quando tiver filhos, eles vão crescer aqui também, correndo no terreiro, aprendendo a cuidar dos bichos." "O senhor quer ser avô?" "Quero muito ser avô." E foi assim que 2019 virou 2020 e 2020 virou 2021. Ana casou com Pedro numa festa simples aqui mesmo na fazenda, usando o vestido da minha Maria que guardei todos esses anos no armário. Ficou linda igual princesa de conto. Chorei que nem criança quando entreguei ela para o noivo. Eles construíram um quartinho novo nos fundos da casa, mas continuaram almoçando e jantando conosco todos os dias. A fazenda prosperou com o trabalho de Pedro. Aumentamos o gado, plantamos mais milho, melhoramos a casa. E no final de 2021, Ana me deu a notícia que eu mais queria ouvir. "Pai, vou ter um bebê." A neta nasceu em maio de 2022, no meio da colheita do milho. Ana quis dar o nome da minha Maria para ela, para que a vovó continuasse viva na família. Quando peguei a bebê no colo pela primeira vez, senti que o círculo tinha se fechado completamente. A vida tinha me dado uma filha, um genro bom, e agora uma neta. Hoje, quando escrevo esta história, a pequena Maria está com 1 ano e meio. Engatinha pelo terreiro atrás das galinhas, ri quando vê os bezerros no curral, dorme no meu colo na varanda no fim da tarde. Ana está grávida de novo. Vai ser menino dessa vez, e já decidimos que vai se chamar João, como o avô. Às vezes, quando estou trabalhando no pasto, paro e olho para a casa. Vejo Ana estendendo roupa no varal, ou Pedro consertando alguma coisa no curral, ou a pequena Maria brincando na terra do terreiro. E penso em como a vida é estranha e cheia de surpresas. Se alguém me perguntasse qual foi o melhor dia da minha vida, eu diria sem hesitar: foi aquele dia na estrada, quando vi uma moça perdida debaixo de um pé de pequi. O dia que decidi parar a caminhonete e oferecer ajuda. O dia que mudou tudo. Porque às vezes a gente pensa que está salvando alguém, mas na verdade está sendo salvo. Ana me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente quando o outro precisa, é dividir a mesa, o trabalho, os medos e as alegrias. É construir junto um lugar onde todo mundo se sente em casa. É isso que temos agora. Uma família que a vida juntou, uma família que escolheu ficar junta, uma família que cresce a cada dia com mais amor, mais risada, mais vida. E quando chegar minha hora de ir embora, vou em paz, porque deixo alguém para cuidar da terra, das plantas que Maria gostava, da casa que construí com tanto amor. Deixo alguém para continuar a história. Ana sempre diz que eu salvei a vida dela naquele dia na estrada. Mas a verdade é que ela salvou a minha. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que sempre tem tempo para amar de novo, que a vida ainda pode surpreender um homem velho e cansado com as melhores coisas.
No sertão a gente aprende desde cedo que depois da seca sempre vem a chuva. Depois do calor vem a brisa fresca. Depois da solidão vem o encontro que muda tudo. Às vezes a chuva demora muito para chegar e a gente pensa que não vai chover nunca mais. Mas ela sempre chega. E quando chega, faz tudo florescer de novo. Ana foi minha chuva, depois de 4 anos de seca. E quando ela chegou, fez tudo na minha vida florescer de novo. Epílogo, 5 anos depois. Hoje completam 5 anos desde aquele encontro na estrada. Estou sentado na varanda numa tarde de domingo, vendo minha família reunida no terreiro. Ana está grávida do 3º filho, barriga já grande, mas ainda insiste em cuidar da horta. Pedro brinca com a pequena Maria e o João, que agora tem 2 anos e meio e corre atrás das galinhas. Em alguns meses vamos ter mais um neto. Ana diz que vai ser menina e, se for, vai se chamar Rosa, por causa das flores que ela plantou. A fazenda mudou muito. Temos mais gado, mais terra cultivada, casa nova para Pedro e Ana, mas eles ainda fazem questão de almoçar comigo todos os dias. Construímos um parquinho para as crianças, aumentamos a horta, plantamos mais árvores frutíferas. O lugar está vivo, próspero, cheio de futuro. Às vezes, visitantes que vêm comprar gado perguntam como consegui uma família tão bonita sendo viúvo há tanto tempo. Eu sempre conto a história do encontro na estrada, da moça perdida que virou filha, da solidão que virou abundância. Foi Deus, eu digo sempre. Deus que põe as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Ana se aproxima da varanda, segurando a barriga grande, e senta na cadeira ao meu lado. Em que está pensando, pai? Na vida, em como tudo mudou. Para melhor, para muito melhor. E não se arrepende de ter parado naquele dia? Ana, se eu não tivesse parado, não seria o homem feliz que sou hoje. Não seria pai, não seria avô, não teria motivo para acordar todo dia agradecendo a Deus. Ela segura minha mão, igual fazia quando chegou, assustada e perdida. O Senhor salvou minha vida naquele dia. E você salvou a minha, filha. Me deu de volta a alegria de viver. O sol está se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e dourado. As crianças correm no terreiro, Pedro termina de consertar a cerca, o gado pasta sossegado no campo. É uma cena de paz que me enche o coração de gratidão. Amanhã vou acordar cedo, como sempre, vou tomar café com minha família, vou trabalhar na terra que amo. Vou brincar com meus netos, vou ouvir as novidades que Ana sempre tem para contar, vou planejar melhorias para a fazenda. Vou viver mais um dia desta vida que me foi dada de volta por causa de um encontro inesperado numa estrada de terra. E vou ser grato pelo encontro, pela escolha que fiz de parar e ajudar, pela segunda chance que a vida me deu, pela chuva que chegou quando eu mais precisava e fez tudo florescer de novo.